pelas nossas orações essa noite. E da pastora nós não queremos ouvir nada. Nós queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa tarde. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, nós te apresentamos agora a vida da tua filha, Pai. O Senhor sabe que da tua filha nós não queremos ouvir nada, mas nós queremos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para nos dizer nessa noite, Pai. Use a tua filha assim como o Senhor tem sempre usado. Que ela se esconda atrás da tua cruz, Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha falar na boca da tua filha, Pai. Repreende todo roubador de palavra. Repreende toda distração, meu Pai, na tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor já falou conosco através da oração. O Senhor já falou conosco através da adoração, através dos louvores. Fala conosco agora, Pai, através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia. Podemos estar na casa do Senhor. Quantos que não podem, né, estar na casa do Senhor? Mas nós, glória a Deus, estamos aqui. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho de Mateus. No capítulo 24. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Evangelho de Mateus 24, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando ele se levantar, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, Deus, nós lemos para a Tua palavra, Senhor. Deus, nós pedimos, Pai, para que o Teu Santo Espírito venha ministrar nos nossos corações, ó Pai, de uma maneira simples, ó Deus, para que nós possamos compreender, Deus, e entender qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus. Então aqui, né, Jesus estava falando com os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Os discípulos mostraram, né, para Jesus o templo, né? O templo foi construído pelo rei Herodes e ainda tem as suas ruínas lá em Jerusalém até hoje. E ele era muito suntuoso, muito grande, muito que quando Salomão fez o templo, ele foi derrubado e depois o rei Herodes, então, ele reconstruiu, e ele reconstruiu muito maior,
muito mais esplendoroso do que quando, na época do primeiro templo, quando tinha sido construído pelo rei Salomão. E por ser muito suntuoso, né, eles perguntaram, Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Imagina uma construção enorme, linda, e Jesus fala, não, isso aí vai ser derrubado. Eles devem ter ficado apavorados, mas como? Quando que isso vai acontecer? Como é que nós vamos saber? Né? Eles então pediram para que Jesus explicasse para eles o que aconteceria, para que quando isso aconteceria. E aqui está falando também da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que primeiro Jesus veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então aqui ele estava dizendo, eu vou morrer, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Então, quando o templo, logo esse templo que vocês estão vendo, que é lindo, que é maravilhoso, é grande, ele vai ficar, ele vai ser destruído. E assim, eu também vou voltar. Então, Jesus estava explicando para eles, né, o que aconteceria antes da segunda vinda de Jesus. E aqui nós podemos ver, algumas pessoas, né, estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas aqui nós podemos ver que ela não precisa ser atualizada. Porque Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, está acontecendo tudo agora. Terremotos, nunca se houve um ano com tantos terremotos, né? Até no Brasil, onde não é muito comum, está tendo terremoto. Nação contra nação. Quantas guerras, né? Não só aqui na Rússia e na Ucrânia, mas também lá no Oriente Médio, quantas guerras, e, né, na África também tem muita guerra, e fome. Então, tudo isso Jesus falou há 2000 anos atrás e está acontecendo agora. Então, né, isso nos mostra que a Bíblia não precisa ser atualizada, porque tudo o que está acontecendo é atual. Era atual na época e continua sendo atual agora. Porque nós vemos, né, nação contra nação, nós vemos fome, nós vemos escândalos. Aqui fala, né, no versículo 10, que muitos iam se escandalizar. E como nós vemos escândalos, né, nas igrejas, nós vemos a iniquidade. Infelizmente nós vimos muito a iniquidade em cima dos púlpitos das pessoas, pregando, e mesmo, né, cheias de pecado. Claro que todos nós somos pecadores, mas tem uma diferença daquele que se arrepende e que busca não pecar, mas tem aquele que vira já a iniquidade, não faz deliberadamente, mesmo peca deliberadamente. Então tudo isso nós temos visto nos nossos dias. E é interessante que Jesus falou que é para nós vigiarmos, para nós prestarmos atenção, porque viriam levantar-se-ão, diz o versículo 11, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas pessoas estão pregando coisas diferentes da palavra? E por que as pessoas seguem esses pastores, essas pessoas que estão pregando coisas diferentes? Porque não conhecem a Bíblia. Então, se você não conhece, você vai acreditar naquilo que a pessoa falar. Você não vai procurar, eu acho que isso aqui está errado, né? Você vai aceitando. Então, quando Jesus fala, e é interessante que
quanto tempo Jesus já veio avisando, né? Essas palavras foram escritas há mais de 2000 anos e já era um aviso. Ó, vão acontecer isso. E sempre teve fome, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, só que em menor quantidade, né? E como agora nós estamos, né, nos aproximando da segunda vinda, eu creio que não vai passar da nossa geração, mas isso não é a Bíblia que fala, a Bíblia fala aqui, né, que ninguém sabe a hora, né, que Jesus voltar, mas eu creio que não vai passar da nossa geração, né, porque os sinais, né, a gente que lê um pouquinho assim mais aprofundado assim a palavra de Deus, os sinais eles estão muito fortes, né, da vida do Senhor. Então o que o Senhor ele está trazendo para nós nessa noite com essa palavra é para nós prestarmos atenção, para nós estarmos atentos, vigilantes, porque não adianta só orar. A palavra diz que nós temos que orar e vigiar. A palavra oração são duas palavras em uma só. Orar, que é falar com Deus, e ação. Ele é a junção de duas palavras. Então nós temos que orar, mas nós também temos que agir. Nós temos que estar vigilantes do que está acontecendo. Nós temos que nos alimentar da palavra. Nós temos que conhecer a palavra, para que nós não venhamos a ser levados por falsos profetas, por outro evangelho que o Senhor falou que viria. O Senhor já nos advertiu que viriam falsos profetas, que eles iriam enganar a muitos. E por que eles vão ser enganados? Porque não conhecem a palavra. E Jesus está nos alertando, mais uma vez ele está nos alertando, que é para nós estarmos atentos, estarmos vigilantes, sempre pautados, embasados na palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser levados por qualquer vento, a ser levados por qualquer doutrina, por qualquer confusão que por acaso, né, o inimigo plante no meio e a pessoa simplesmente por causa de algum escândalo e acaba saindo da presença de Deus. Mas nós sabemos que se o Senhor avisou, é porque vai acontecer, é porque vai acontecer. Então é para nós estarmos atentos, para nós estarmos vigilantes como o nosso agir, como o nosso modo de ser, para que nós não venhamos a ser levados por essas falsas doutrinas. Eu sempre falo que, né, a internet deu voz para muitas pessoas, né? Pessoas boas e pessoas ruins, né? E então o meu marido fala que a internet deu, né, voz para muitas pessoas e assim, e qualquer um vai para a internet e se acha especialista, né? Especialista em cozinha, daí dá dica de cozinha, de como cozinhar, de lavar roupa, de cuidar dos filhos, especialista, né, na palavra, especialista nisso, especialista naquilo. E às vezes, assim, ler a palavra é cansativo, porque o inimigo, ele dá sono, ele parece que a gente lê e parece que a gente não consegue entender o que está escrito. Então tudo isso ele coloca para que nós não venhamos a ler, né, a buscar a palavra. É muito mais fácil alguém que já leu, né, que você acha que leu, né, que diz que leu, e está lá falando, é muito mais fácil você se alimentar daquilo ali, do que você, né, gastar tempo lendo. Às vezes tem palavras que é um linguajar, que não é um linguajar do nosso dia a dia, a gente precisa ir lá procurar o significado, e, né, é cansativo. Estudar é cansativo, e nós temos que não só apenas ler a palavra, nós temos que estudar, entender
né, o contexto onde ela foi escrita, o que estava acontecendo naquela região, naquela cidade, naquele momento político. Então é cansativo, requer um esforço. Então é muito mais fácil você ligar, né, o seu celular, o seu computador e ficar ali na frente da televisão e só receber. Só que nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos recebendo. Nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos nos alimentando. Porque a palavra, ela é alimento para a nossa alma. Então, se nós, assim como o nosso corpo, se nós comermos uma comida estragada, uma comida vencida, vai fazer mal para o nosso corpo. E a palavra é a mesma coisa. Se você comer uma palavra que não é boa, uma palavra vencida, uma palavra que está fora da validade, fora do... estragada, fora do que é a palavra mesmo, do que a Bíblia fala, você vai fazer mal para a sua alma. Então, que nós venhamos, né, a buscar ler a palavra de Deus. É difícil, é cansativo, mas nós devemos nos esforçar. Porque a única coisa que é de graça é a salvação. Que Jesus fez, pagou por nós. A salvação é de graça. Você não precisa se esforçar, você não precisa fazer nada para ser salvo. Porque Jesus já fez. Você precisa aceitar Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus. Isso você precisa fazer. Agora, todas as outras coisas, nós temos que fazer. Nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a palavra, nós temos que buscar. E Jesus deixou tudo aqui escrito. Como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, que nós devemos estar sempre em oração, que nós devemos procurar nos alimentar daquilo que o nosso pastor traz. É por isso que a Bíblia ela se refere, né, a nós, a igreja, como ovelhas. Porque a ovelha, ela não vai sozinha buscar comida. O leão, o lobo, eles vão sozinhos buscar comida. A ovelha não, a ovelha ela precisa de um pastor para estar cuidando, para estar alimentando, para estar, se ela estiver doente, ela tem quem ajudar. Eu confesso que, né, eu tive uma pastora, ela não deixava nós irmos para outra igreja, visitar outra igreja. E eu nunca entendia. Eu achava, né, eu aceitei Jesus com 19 anos, então era jovem, né, queria visitar as outras igrejas, e ela não deixava. E daí, né, e depois, com o passar do tempo, eu fui entender por que ela não deixava. Porque ali, na nossa igreja, ela sabia o que nós estávamos nos alimentando, o que nós estávamos comendo. A comida era boa, era fresca, ela sabia qual era a comida. E lá na outra igreja, ela não sabia o que estava sendo servido lá. E aquela comida lá era para aquelas ovelhas. E a comida que ela trazia aqui era para nós, era para quem congregava ali. Então, e daí depois, né, eu fui entender o porquê que ela não deixava a gente, né, principalmente os jovens, né, que era mais fácil quando a gente é jovem, assim, a gente parece que aceita, né, qualquer coisa, tem mais, o nosso critério é um pouco menor, né, não tem muita, e quando a gente é jovem, né, na fé, que é pouco, assim, né, recém-convertido, a gente é mais fácil de nós sermos levados e nos alimentarmos com coisas que não é da palavra de Deus, até porque não tem um conhecimento profundo da palavra,
né, não tem tanta experiência com Deus, mas o que o Senhor vem nos trazer nessa noite é que Ele quer ter experiência conosco. Ele quer que nós venhamos a conhecer profundamente. A palavra diz que é para nós conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Que nós não venhamos a ficar só no rasinho, só no leitinho, só, né? Eu vou na igreja uma vez na semana, tá bom. E não, Deus quer um relacionamento conosco diário. Quando Deus mandava o maná para o povo no deserto, era todo dia, de segunda a sexta. Só na sexta-feira que eles pegavam o maná para sexta e para sábado, porque eles tinham que guardar o sábado. Então, nos fala que o quê? Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, do maná, todos os dias. Todos os dias nós temos que nos alimentar. Então, que nós venhamos, né, a buscar esse conhecer ao Senhor, buscar conhecer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque os dias são maus, né? Em 2 Timóteo 3, em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, fala assim. Mais uma vez aqui nos mostra como a Bíblia, né, não precisa ser atualizada. Glória a Deus. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E como é que nós vamos fugir? Né? Como é que nós vamos estar preparados para essas situações? Porque, né, mais uma vez, são os tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esses dias, os últimos dias. Então, que, né, a palavra nos diz que é para nós estarmos firmados no Senhor. Né, os nossos louvores hoje, né, Deus levou para que nós venhamos a pedir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que nós venhamos a clamar para que o Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê força para estarmos buscando a palavra, lendo a palavra, clamando a misericórdia do Senhor, para que nós não venhamos a ser levados por doutrinas, por palavras que não sejam realmente do Senhor, que não venham do Senhor. E em Mateus 24, ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quer dizer que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco para que nós possamos passar por essa caminhada, para que nós, no final, sejamos salvos. Porque ninguém está salvo ainda, né? Estamos aqui ainda, então nós estamos caminhando para a salvação.
Então vamos orar neste momento. Glória a Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos dar graça, venha nos falar conosco, venha ministrar. Espírito Santo de Deus, nos colocamos na Tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua orientação. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito Santo venha falar conosco, Senhor. Deus, venha nos dar, Senhor, forças, ó Pai, para nós estarmos lendo, buscando a Tua palavra. Deus, venha abrir, Senhor, o nosso entendimento. Venha abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais. Venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos convencer, Senhor, daquilo, Pai, que nós devemos fazer, como nós devemos proceder, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor já deixou tudo escrito na Sua palavra. Basta que nós venhamos a nos alimentar exclusivamente dela, Senhor, para que nós não venhamos, Pai, a ser enganados, ó Deus, como o Senhor assim nos advertiu, para que nós não venhamos a ser levados, ó Deus, por vento de doutrina que não vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, para que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento, abra, Deus, os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos a ter discernimento, Senhor, daquilo que vem do Senhor e daquilo que vem da parte do inimigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, continue, Senhor, falando conosco, continue, Senhor, ministrando o Teu amor e a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós não somos, Pai, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como clamar, mas é o Teu Santo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos, ó Pai, nós clamamos, Pai, a Tua presença, Espírito Santo, em nossas vidas. Deus, continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, nós Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra e sendo ensinado, Deus, pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Jesus. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana de graça, uma semana de vitória. Que o Senhor continue falando conosco, ó Pai, durante essa semana. Pai, que nós possamos, Pai, fazer a diferença, Deus, assim, Deus, como na abertura do trabalho o Senhor me falou, que nós deveríamos ser diferentes, ser o sal da terra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ser o sal, ser a luz, Pai, para esse mundo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua unção esteja, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que as pessoas possam nos ver, Senhor, e olhar para nós e ver, Pai, a Tua presença, Pai, nas nossas vidas. Que elas também queiram provar, Senhor, e provar do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado para conosco, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que nós iremos sair daqui nessa noite, ó Pai, cheios da Tua graça, ó Pai, renovados, ó Deus, cheios da Tua presença, curados, ó Deus, libertos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e exaltado, Pai, através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com nós todos, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.